Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma quarta-feira à noite para nós compartilharmos então aí conteúdo sobre neurociência da dor. Eu sempre abro então essa sala um pouquinho antes ali das 20h14 para o pessoal ir entrando, mas então nós temos sempre nas quartas-feiras um encontro marcado aqui, para que a gente possa então conversar, para que a gente possa trocar uma ideia sobre neurociência da dor. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que justamente são os fatores de risco para a cronificação dessas dores, tá bem? O tema tá bem legal, planejei coisas, um conteúdo que eu acredito que vai ajudar bastante vocês na prática clínica, mas eu quero então esperar o pessoal ir entrando e quero a ajuda de vocês. Já envia para quem vocês acreditam que vão utilizar, que vão se beneficiar deste conteúdo, para que mais pessoas então possam ter acesso, tá bem? Hoje então, pessoal, é a nossa quinta live, uma live que é um projeto, na verdade, que eu comecei ali em janeiro deste ano, com este objetivo de levar conteúdo técnico sobre neurociência da dor, tá? Para mais fisioterapeutas. Eu sou fisioterapeuta Raquel Garcia, trabalho aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, atendo diariamente pessoas com dores crônicas. A minha especialização é em dor e neuromodulação, que são ferramentas, a neuromodulação é uma das ferramentas que eu utilizo aqui no manejo da dor crônica. E este ano, então, após muitos colegas, fisioterapeutas recém-formados me perguntarem sobre esse mundo da dor, eu resolvi, então, criar esse projeto, de trazer toda essa minha bagagem, né, de pacientes com dor crônica para vocês. Então, eu iniciei esse projeto, trazendo essas lives, esse conteúdo gratuito para vocês, todas as quartas-feiras, às 20h14. Um modelo bem enxuto, tá? De 15 a 20 minutos tem a duração dessa live, mas que ela tem um cronograma. Hoje nós estamos na live número 5, onde na primeira eu falei, então, sobre a epidemiologia e o porquê que você, fisioterapeuta, deveria estudar dor em 2024. Tá certo? Na segunda live eu trouxe sobre as classificações das dores crônicas, muito importantes, classificações principalmente que a IASP, a Associação Internacional dos Estudos da Dor, traz para nós. Na live número 3, eu falei sobre o modelo biopsicossocial, tá? Que é o modelo mais atual de avaliação de saúde que nós temos hoje em dia, que hoje eu vou falar dele, inclusive. Na live número 4, eu trouxe para vocês, então, sobre a avaliação fisioterapêutica para dor, que vai ser muito importante, temas que eu trouxe na live anterior, para que hoje, então, a gente construa esse raciocínio dos fatores associados e dos fatores de risco dos pacientes com dor crônica. Perceberam, então, que eu comecei falando, então, de um conteúdo, né, introduzindo o assunto, mas a minha ideia é que vocês tenham uma jornada desde que o paciente, então, começou a planejar, né, chegar até o consultório, até a chegada dele de fato, para a gente construir um raciocínio que seja efetivo, para que assim a gente possa propor estratégias de manejo dessas dores com base no que de melhor a ciência tem hoje em dia, tá bem? Então, quem não assistiu essas lives anteriores, corre lá no meu feed e no meu YouTube, tá? Elas estão gravadas, não vão ficar por muito tempo, tá, gente? Mas serão mais de 10 lives. Até a gente finalizar a 10ª, eu vou deixar elas lá para que vocês possam ir maratonando, então, esse conteúdo, porque ele tem, então, essa questão da cronologia ali, do aprendizado, né? Que vocês vão aproveitar muito mais se assim o fizerem. Muito bem. E antes da gente começar sobre o conteúdo de fato de hoje, eu tenho mais um convite sobre o meu grupo do WhatsApp, que é o grupo dos fisioterapeutas de sucesso, aonde lá eu entrego conteúdos exclusivos sobre planejamento de carreira, sobre questões de prática clínica e conteúdos, por exemplo, hoje eu larguei lá o artigo sobre o qual eu vou falar hoje na live. Então, quem ainda não está lá no grupo, depois dessa live, vai lá no meu feed e acessa o linkzinho que vai cair lá direto, tá bem? Mas vamos começar então com o conteúdo de fato. Muito bem, antes da gente começar a falar sobre os fatores de risco para dores crônicas, eu quero falar para vocês a diferença entre fatores de risco e fatores de associação,
tá? Parece besteira, parece uma palavrinha boba, mas faz muita diferença. Imaginem que assim, ó, gente, fatores de risco são aqueles fatores que eles requerem realmente uma causalidade. Uma coisa aumenta muito a probabilidade de eu ter aquela outra situação. Por exemplo, o fumar, ele é um fator de risco para câncer de pulmão, tá? Isso é um fator de risco. Já um fator de associação, a gente tem tem associação entre dois fatores quando eles podem estar relacionados, mas eles não necessariamente causam o outro. Como assim? Por exemplo, beber refrigerante é um fator de associação com obesidade, mas não necessariamente ele causa obesidade. Entenderam a diferença? Então, para a dor crônica, nós temos essas duas situações. A gente tem alguns fatores de risco, mas nós temos muitos fatores de associação. Justamente por a dor crônica ser uma experiência multidimensional, né? Então, nós temos muitos fatores que vão se somando, se associando e que fazem o que eu digo, formam um terreno fértil para que a dor se cronifique ou não. Tá? Isso é muito importante a gente traçar, então, entender aquele paciente naquele contexto e naquele momento, para a gente entender até mesmo em qual terreno eu estou plantando aquela estratégia, aquela ferramenta, aquele tratamento que eu estou planejando. Porque é a partir dali que eu vou pensar em um bom prognóstico ou em um prognóstico daqui a pouco não tão favorável. E isso precisa estar claro, muito bem claro na nossa cabeça, para que a gente possa fazer os encaminhamentos devidos. Tá? Vai ficar mais claro um pouquinho para vocês ao longo dessa live, assim espero. Então, todo mundo que tiver dúvida, que concordar, que discordar, pode me comentar aqui abaixo, que a gente vai fazendo então essa troca bem legal, tá bem? Muito bem. Os fatores de associação, eles são tantos, tá? Com relação às dores crônicas, que eles até foram separados nos modificáveis e nos não modificáveis. Esse eu acho que é o primeiro ponto que a gente tem que pensar. Primeiro, a gente tem que ter na cabeça, mais ou menos, quais são os fatores de associação para a dor crônica e depois entender quais que são modificáveis e quais que não, para que aqueles modificáveis eu possa, então, fazer os encaminhamentos devidos. Pois bem, eu vou falar um por um dos fatores de associação, os mais comuns aqui da prática clínica, mas antes disso, eu quero falar dos fatores de risco, tá? Hoje em dia, a gente tem alguns estudos, e um que é muito legal, que inclusive eu levei a imagem desse estudo agora no grupo dos fisioterapeutas de sucesso agora à tarde, que é um estudo da Catherine Sluka, que é uma pesquisadora, uma estudiosa da dor, muito com um grande impacto na área, que ela traz uma proposta de biomarcadores para dores crônicas. Como assim? Ela propõe uma bioassinatura, que ela chama, que seriam então a junção de 4 domínios, onde os fisioterapeutas, os profissionais da saúde, iriam avaliar esse indivíduo e ali eles identificariam aquela bioassinatura daquele indivíduo em ele ser mais propenso, em maiores ou menores probabilidades de uma dor aguda se tornar crônica. Isso, gente, seria o top, né? O ouro. Essa proposta dela é maravilhosa. E por que eu vou falar para vocês um pouquinho porque ainda na prática clínica aqui acaba sendo um pouco difícil. Porque os 4 domínios que ela propõe é que nós avaliássemos, então, através do cérebro, através dos exames de imagem, tá? A parte laboratorial desses pacientes com dores crônicas para ver alguns índices de correlação. Ela traz a avaliação dos fatores psicossociais, que é o que sim a gente tem que avaliar, né? Que eu já trouxe para vocês então na live 3 a importância do olhar biopsicossocial e através das provas de função e dos testes sensoriais quantitativos, que para quem trabalha com dor é muito importante, que são os famosos QSTs, tá? Que eu falei alguns deles ali na aula de avaliação, mas a gente vai esmiuçar um pouquinho mais também. Então, nessa ideia da Catherine Sluka,
de a gente formar uma bioassinatura seria justamente através da avaliação desses 4 domínios, a gente entender se aquela pessoa tem maior ou menor probabilidade de cronificar uma dor, tá? Mas o que para mim, que daqui a pouco eu não tenho acesso a um exame de uma ressonância funcional do cérebro, a um exame laboratorial, eu tenho acesso a esses outros 2. Então, para mim, o que eu trago de mais importante para avaliação dos fatores de risco, então, dessas pessoas, entra na live anterior que eu falei para vocês, na minha avaliação física, aonde através da anamnese eu vou começar a identificar os fatores de associação, tá, dessas pessoas, e através do exame físico eu vou conseguir então fazer os meus QSTs, que são os testes quantitativos sensoriais, dentre eles vários testes então que utilizam a algometria, por exemplo, o teste de limiar de dor, o teste de somação temporal, o teste de modulação condicionada da dor, tá? Todos esses testes vão dizer se a pessoa tem um perfil mais pró-nociceptivo ou mais antinociceptivo, se ela é mais suscetível a ter dor crônica, se o corpo dela está respondendo a estímulos dolorosos como deveria ou não. Se daqui a pouco o sistema dela, o sistema opioide endógeno, que é esse sistema então intrínseco de regulação da dor, se ele está funcionante ou não, tá bem? Então, na prática clínica, a gente tem esses 2 caminhos, tá? Identificar os fatores de associação e juntar eles com a nossa avaliação física, para que assim a gente busque, né, ter esse marcador e identificar, opa, essa pessoa aqui tem um monte de coisas que somadas pode ser que aqui seja mais difícil, mas eu vou tentar fazer os desencaminhamentos devidos para que a gente tenha bons resultados, tá? Ou daqui a pouco acalmar essa pessoa, você já faz exercício físico, tu tem um bom sono, uma boa alimentação, não fuma, não bebe, que são os fatores de associação que eu vou falar para vocês logo em seguida, essa pessoa tem muito mais chances de um bom prognóstico, tá? Dela responder melhor aos nossos estímulos, responder melhor aos tratamentos propostos, tá bem? Então, nós temos essas 2 diferenças, os fatores de risco e os fatores de associação. Perfeito! Vamos falar, então, sobre os fatores de associação que a gente tem mais fortes na nossa prática clínica, tá? Eu vou falar um por um, brevemente, porque realmente é uma lista, tá? Que eu vou, inclusive, postar no meu feed na sexta-feira, essa listinha, para que a gente comece a raciocinar, mas vocês vão perceber como vocês já sabem, inclusive, provavelmente, muitos deles. Vamos começar a falar, então, sobre os fatores demográficos. O primeiro deles é a idade. Muitas pessoas têm, inclusive, uma crença de que o fator idade interfere demais, que pessoas mais velhas tendem a ter mais dor crônica. Isso não é embasado pela ciência, tá, pessoal? O fator isolado, idade, não quer dizer que uma pessoa mais idosa vai ter maior ou menor probabilidade de cronificação. O que acontece é que muitas vezes o fator idade, somado a comorbidades que essa pessoa já tem, e ao longo do tempo, por exemplo, ela começou com uma comorbidade de dor crônica lá aos 30 anos, o fator tempo foi somando e ali, então, aos 60, digamos assim, que foi o momento que ela chegou ao teu consultório, aí sim ela já tem um terreno um pouco mais fértil para manutenção daquela dor, tá? Mas é importante a gente saber que o fator idade isoladamente, ele não quer dizer que essa pessoa tem maior ou menor probabilidade de desenvolver uma dor crônica. O fator gênero. Infelizmente, mulheres são sim mais suscetíveis a cronificações de dores. Há vários estudos, inclusive, fazendo uma correlação hormonal, tá? Das mulheres, então, terem mais predisposição a dores crônicas do que a homens, tá? Fatores de etnia e antecedentes culturais. A gente também tem poucos estudos aí com relação a isso, mas a gente tem algumas situações específicas de cada região, de cada localização, de cada origem de etnia. Nós temos, com relação ao contexto socioeconômico, isso sim é muito presente, a gente precisa dar muita atenção, porque lembram, então, daquela questão do peso biopsicossocial? Aqui entra essa importância, que daqui a pouco esses fatores de associação estão, vários deles pesando na balança, e o fator bio daqui a pouco é bem pequenininho,
Então, é aqui que a gente precisa saber, né, esses outros fatores para a gente conseguir identificar e, assim, conseguir fazer os seus determinados encaminhamentos. Perfeito. Seguindo a nossa listinha, situações profissionais e fatores ocupacionais. Nós temos, inclusive, estudos correlacionando fatores de satisfação no trabalho ou fatores de estressores no trabalho, a pessoa que não está feliz no seu ambiente de trabalho, com maiores índices de dor lombar, de dor cervical, principalmente de dores mais músculo-esqueléticas, tá, gente? Isso é bem relatado na literatura e bem presente aqui na nossa prática clínica. Lembrando, então, daquilo que eu falei para vocês no início da live. Existem fatores modificáveis e existem fatores não modificáveis, tá? Que a gente vai tentando mostrar para o nosso paciente aquilo importa, mas que a gente vai daqui a pouco tentando equilibrar através de outras coisas, certo? Muito bem. Fatores de estilo de vida e comportamento. O fumar, né? O fumar e o beber álcool acabam sendo um fator bem importante aí de risco para cronificação, então. Fator de atividade física. Vou fazer uma live, inclusive, sobre o exercício físico como estratégia de manejo não farmacológico para dor crônica, onde eu vou trazer para vocês a diferença, inclusive, dos receptores de dor e dos neurotransmissores das pessoas sedentárias e das pessoas que se exercitam. Quimicamente, tudo isso é muito diferente. Então, quem faz exercício tem um perfil de resposta à dor muito melhor do que quem não faz, tá? Então, isso, com certeza, ser sedentário é um fator de risco para cronificação das dores. Fatores nutricionais, tá? Fatores, daqui a pouco, de déficit de vitaminas, exposição ao sol, vitamina D. Nós aqui no Sul, nós temos alguns relatos, alguns estudos trazendo uma maior probabilidade de dor crônica pela baixa vitamina D, porque nós passamos um longo período do ano aí com menores índices, né, de exposição solar. Então, acaba que tem isso também. Fatores clínicos, dor. A gente sabe que para muitas situações, ter tido uma crise, por exemplo, de dor lombar acaba sendo um fator de predisposição para eu ter novamente, tá? Então acaba que o fator dor em outras partes do corpo acabam sendo fatores também de associação para manutenções de dores. Multimorbidades, então, eu desenvolver uma dor na lombar, mas eu já tenho, então, uma situação de dor enxaqueca, uma cefaleia que daqui a pouco já era crônica. Então, esses dois fatores juntos acabam, que se somados, acabam aumentando as probabilidades de cronificação. Isso sim, acaba sendo um fator que pesa bastante. Fatores de saúde mental. Nós sabemos, então, que a dor, ela é uma experiência multidimensional, que uma das dimensões lá no cérebro de percepção da dor é a dimensão cognitivo-afetiva. Então, fatores de emoções, de memórias relacionadas, estresse, ansiedade, elas modulam a dor para mais ou para menos. Isso é muito importante. Então, esses fatores de saúde mental, intervenções cirúrgicas e médicas, a gente tem sim. Uma das classificações de dor crônica, inclusive, é a dor crônica pós-operatória, tá? Onde ela pode ser secundária, uma cirurgia, mas ela pode ser em maior ou menor grau, e tem alguns estudos que trazem com relação à magnitude daquela cirurgia, a duração, a perda de sangue, a quantidade de anestesia necessária naquela cirurgia. Então, tudo isso acaba impactando também. A questão do peso, sim, é um fator que para algumas áreas do corpo tem maior impacto. Por exemplo, o joelho, já a lombar, a gente já não tem... os estudos, eles são um pouco controversos ainda, mas a questão do peso, da obesidade no geral, a gente sabe que são perfis mais pró-inflamatórios também, que acabam tendo um peso ali importante. Distúrbios de sono, a gente já tem muita evidência científica sobre quanto menor, então, essa qualidade do sono, mais essa pessoa não vai conseguir ter uma boa resposta, inclusive às terapêuticas que vão sendo ofertadas, tá? Fatores genéticos, que são fatores, então, daqui a pouco não modificáveis, né? A epigenética a gente acaba modificando, mas nós temos, então, que daqui a pouco identificar e entender que tem pessoas que têm mais suscetibilidade a ter determinadas situações e outras menos, né? Isso
entra nos fatores genéticos. E dentro de uma tabelinha, tá, pessoal, que eu tô olhando do artigo, no fator outros ali, atitudes e crenças sobre dor, que é justamente algo que eu busco trazer para vocês, para a gente quebrar, né, nessas pessoas, que são justamente crenças, por exemplo, de que envelhecer causa dor, crenças de que o exame de imagem dela, por ter determinadas coisas ali, aquilo ali vai causar dores que não vão ser curadas, crenças errôneas com relação às dores, tá? E, para finalizar, histórias de lesão violenta, abuso e violência interpessoal. Essas questões históricas aí de violência são bem presentes na nossa prática clínica como fisioterapeutas. Nós não adentramos, nós não intervimos diretamente, mas é muito importante que a gente saiba identificar e fazer os encaminhamentos necessários, porque sim, isso é um fator muito importante para a cronificação das dores, tá? Então, o maior recado que eu queria trazer para vocês, a proposta dessas lives, elas são modelos rápidos, que a gente consiga, então, colocar pílulas de conhecimento aí na rotina de vocês, para trazer isso, que o fator de risco isolado, a gente não tem, os fatores de risco, eles estão sendo mais, sendo propostos como a pessoa, através de uma leitura de todo esse contexto da avaliação, mais essa anamnese desses fatores associados, que eu consegui fazer, então, um perfil dessa pessoa, uma bioassinatura, que é o que o artigo propõe, que eu vá colocando ela dentro de uma escala entre maior e menor probabilidade de cronificação, de acordo com a quantidade de fatores de associação que essa pessoa tem. Eu sempre faço uma comparação também como se fosse um copinho, onde talvez se a pessoa só tem um fator, daqui a pouco eu vou pegar um aleatório aqui. Ela fuma, ela bebe, ela não dorme bem, mas daqui a pouco esses fatores ali sozinhos, eles ainda não encheram o copo por completo ao ponto dela cronificar uma situação dolorosa. Mas daqui a pouco isso, mais um fator genético, mais um fator de saúde mental. Enfim, tudo isso vai se somando, eu brinco, daqui a pouco esse copo transborda. E aí sim, daqui a pouco essa pessoa tem uma situação dolorosa que ela poderia se recuperar facilmente, mas ela está com um terreno fértil para cronificação de dor e aí aquela dor permanece, tá? Então a gente tem que analisar tudo isso até para a gente conseguir entender, né, aonde que nós estamos plantando as nossas ferramentas terapêuticas, conseguir mostrar para essa pessoa um prognóstico melhor ou daqui a pouco mais desafiador, mas que ela entenda isso, para que ela, através da educação em dor, a gente consiga mostrar para ela a importância de ela não só vir na consulta, não só cuidar da parte bio, mas cuidar de todas essas, e para que a gente faça os devidos encaminhamentos para psicólogos, para nutricionistas, para médicos, educadores físicos, terapeuta ocupacional, toda a rede que a gente precisa, porque se você trabalha com dor crônica e não tem uma rede de parceiros, você precisa ter. Quem trabalha com dor crônica não pode pensar em trabalhar sozinho, tá, gente? Então, essa aqui era a maior mensagem que eu queria trazer para vocês. Cuidem, analisem o todo, o terreno que vocês estão planejando plantar as terapêuticas, as ferramentas que vocês propõem, porque na live da semana que vem nós vamos começar a falar justamente sobre isso, sobre as principais ferramentas no manejo da dor crônica. E nós vamos começar a falar da minha queridinha da terapia manual. Como que a terapia manual age no nosso sistema nervoso central para modular a dor. Eu espero todos vocês lá e uma ótima noite. Obrigada por quem esteve comigo até agora. Um beijo. Tchau, tchau.